aqui em Joinville, nós estamos em Joinville, Santa Catarina, né? O povo é mais fechadinho, Sim. né, e tal. Acredito que o paulista ele já deve ser mais, né, descoladão e tal, até pela quantidade de culturas lá num local só. Mas eu vi um vídeo sensacional que eu falei, pô, cara, será que a galera usa uma estratégia? Assim, duas perguntas. Primeiro, né? Será que uma igreja estratégica, ela que hoje recebe muitas críticas, né? O que você acha de usar uma estratégia em prol da pregação e tal? Marketing e tudo mais por aí. Tu vai, calma, já tá se coçando ali. E a segunda é o quê? A forma de abordar, de usar a estratégia. Porque eu vi um cara no metrô falando assim, ó. Olha a maconha, 5 pila. Aí todo mundo... Teve um bicho que até botou a mão no bolso. Isso é verdade. O bicho até botou a mão no bolso e disse, pra maconha vocês dão atenção, né? Eu tô vendendo salgadinho. Salgadinho... É verdade, cara, isso é verdade. Eu falei assim, mano, que bicho bandido, cara. Que ele roubou a atenção do vagão inteiro, assim, né? E eu acredito que lá, ou tu faz uma parafernália dessa pra, tipo, chamar a atenção. Sim. Ei, estamos aqui. Ou passa. Né? Ou às vezes tu acaba passando despercebido e você entendendo a cultura do local ali. Sim. E o perfil das pessoas. Então, eu jogo pra ti, como é que a igreja lá ela tem que ser ainda mais incisiva na estratégia por conta do local? Eu entendo a pergunta. E assim, é muito simples de entender, né? Quando a gente aplica isso numa escala menor. Por exemplo, em relação à sua família. Ela é um organismo vivo. Sua família, ela é o teu coração. Ela não é uma empresa. Ela não é uma organização. Sim. Tua família não é uma empresa. Que se quebrar, você fecha e segue a tua vida. Sim. Não, é tua família, tua esposa. Procura outra empresa, vai deixar aquela galera pra trás. Isso. Não tem como. Ela é um organismo. Mas todo organismo precisa de organização. Perfeito. O teu corpo precisa. Você precisa... Se você quer, por exemplo, ter uma longevidade de vida, você vai praticar esporte, você vai comer melhor, você mais vai... Não, Deus está falando. Isso. Deixa o Senhor falar, Giovanni, pelo amor de Deus. Todo cara que senta aqui fala sobre esse assunto. A gente não veio conversar sobre isso. Ou tu começa a se coçar. Mas você percebe como... Por quê? Porque o teu corpo ele precisa comer na hora certa. Verdade. Porque senão você vai passar fome. Ou você vai comer besteira, se você não tiver um planejamento, uma organização. Perfeito. A sua família é a mesma coisa. Quando você é casado e você não tem filhos, você tem um planejamento. Uma estratégia na sua família. Que quando você tem um filho, você tem que mudar totalmente. A hora que você dorme, o lugar que você vai, a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair. Enfim, né? As contas, porque agora você está gastando com fralda, daqui a pouco a escola. Então, assim, a estratégia ela vai mudando para servir o organismo. Então, esse é o ponto central. O foco de uma igreja não é a organização. O foco de uma igreja é o organismo. E todo organismo precisa de organização. É simples, quando a gente entende isso. Sim. Você fala, é verdade, eu faço isso na minha casa. Por que eu não vou fazer na igreja? Perfeito. Se eu faço isso na minha empresa, por que eu não vou fazer na igreja? Se isso glorifica a Deus, né? Cuidar bem da sua família é um ato de glória a Deus. É por isso que você discipula, é por isso que você ama os seus filhos, é por isso que você instrui eles no caminho do Senhor. E se você quiser fazer isso, você vai precisar de estratégia. Como é que eu vou discipular os meus filhos? Sim. Você não vai abrir a Bíblia e ler. Você vai ter que contextualizar para os seus filhos. Você vai ter que separar uma hora do seu dia, algum momento, para instruir. Então, isso é planejamento. A minha esposa faz isso todos os dias. Eu saio para levar a minha filha para a escola, vou para a academia. Ela fica em casa com os dois, porque os dois só vão à tarde para a escola. E nesse período, das 7h30 às 8h30, ela discipula os dois. Então, a gente faz isso por quê? Porque depois que eu chego da academia, eu já vou levar eles para natação. Enfim, já tem a correria da vida. Depois é almoço, leva para a escola, trabalhar, vai para a igreja. Então, a gente precisa de um planejamento, de uma estratégia. Sim. Para que o meu organismo, a minha família, cresça na presença de Deus. É simples assim. Então, a estratégia da igreja, ela serve para isso. Para cooperar com a obra de Deus, com a missão de Deus. E eu vejo assim, né, pastor? Às vezes, muitos que criticam, e eu já ouvi disso, eu falei, cara, mas a gente entregava panfleto, cara. Exato. E o panfleto era o quê? Era o que nós tínhamos na época de estratégia para divulgar
que tinha um culto lá, que nós nos reunimos lá. Sim. Ou seja, ali tinha uma artezinha mequetrefe, aliás, tá? Aliás, tá? Se converteram, tá? Glória a Deus pelos designers, né? Isso, glória a Deus. E assim, e hoje mudou a plataforma. Então, às vezes não é a pessoa aqui, mas é a pessoa aqui enviando usando estratégias e algoritmos para alcançar as pessoas. E é inclusive que eu falei aqui no início do podcast que a gente faz, né? De usar um tráfego pago para alcançar pessoas mesmo, estrategicamente, que estejam buscando esse tipo de conteúdo e tudo mais. Então, ter esse cuidado e perceber que, como o pastor colocou aqui, cara, a minha família é um organismo, a igreja é um organismo, e outro ponto bem importante que o pastor comentou aqui, cara, existem igrejas bíblicas, né? E igreja ela é feita de pessoas. Então, as pessoas precisam buscar a Deus individualmente, não é terceirizar, porque o Bruno tá aqui hoje, depois ele tá em Portugal, depois tá no Japão. Cara, se eu sou a igreja junto com os irmãos, nós somos a igreja, e a igreja é bíblica, eu tenho que buscar e fomentar isso em grupos pequenos. Por isso da importância, né, desse estudo nas casas, de ter esse culto de celebração, quando a gente entende que somos corpo, isso, né? Cara. O que a gente precisa entender é isso. A estratégia, ela tem que ter como pilar o que a gente estava falando antes, né? O equilíbrio entre... qual que é o equilíbrio, né? Se eu não quero cair no legalismo e nem no pragmatismo. É a Bíblia. Não tem outro caminho. Não tem, é a Bíblia. A Bíblia é esse limite.